Oi, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os componentes do ar. Então, assim, você sabe que o ar, ele não é um gás único, né? O ar, ele é uma mistura de gases, tá? Se você olhar nesse gráfico aqui, né, esse gráfico de quadradinho, assim, esse gráfico, ele tem 100 quadradinhos, ele é formado por 100 quadradinhos. Então, você tem aqui 10 quadradinhos na vertical e 10 quadradinhos na horizontal, então 10 vezes 10 dá 100, então tem 100 quadradinhos aqui, tá? Por que eu fiz isso? Para mostrar os 100%, tá? Então, assim, se você pegar uma amostra de ar, tá? 78% desse ar é composto de gás nitrogênio, que é esse verdinho aqui, tá? Então, aí eu pintei aqui de verde 78 quadradinhos, tá bom? O segundo gás que mais tem no ar é o gás oxigênio. Ele tem tipo 21%. Então eu pintei 21 quadradinhos de cor-de-rosa. Esse único quadradinho azul que você tá vendo é o 1%. E qual gás que seria esse? Na verdade, são vários gases, né, que tem quantidade bem pequena no ar, tipo o gás carbônico, o vapor d'água, né, e outros gases, tá? Então 1% de outros gases. Então por que eu fiz esse gráfico aqui? Porque se eu falar para você que 78% do nosso ar é composto por gás nitrogênio, você vai ficar, tá bom. Só que se você olhar esse quadrado e olhar o que representa 78%, e cara, é a maior parte, tá ligado? Tem nitrogênio pra caramba. Aí você fica, nossa, então parece que tipo o ar, ele é quase que só nitrogênio, né? Nitrogênio é uma quantidade muito grande no ar, tá? O que é, na real, o gás nitrogênio? Então, assim, é o gás que existe em maior quantidade no ar, isso você acabou de ver, né? Ele não é necessário para nossa respiração. Assim, você inspira, né, com a sua respiração, a entrada e saída de ar. Então, quando você inala o ar, vai entrar um monte de gás nitrogênio em você, mas do mesmo jeito que entrou no seu pulmão, ele vai sair, entendeu? Entra e sai do jeito que entrou, porque você não consegue capturar o gás nitrogênio, tá? Do ar, você não consegue, e nenhum animal consegue. Mas assim, por que você quereria capturar nitrogênio do ar? Porque ele é muito importante para fazer as proteínas do seu organismo, tá? O que são proteínas? O seu organismo, ele é composto por vários tipos, né, de nutrientes, né, de moléculas, né? Lembra que a gente estudou lá as moléculas? Então, as proteínas, elas são tipos de moléculas, são nutrientes importantíssimos na formação do seu organismo. E para fazer as proteínas precisa de nitrogênio, tá? Daí você fala, tá, mas eu não consigo pegar esse nitrogênio do ar. Daí como é que eu vou fazer? Então, assim, existem bactérias que pegam o nitrogênio do ar, tá? Essas bactérias, elas vivem principalmente aqui, ó. Isso aqui é uma raiz de uma planta leguminosa, tipo feijão, vagem, né, ervilha, soja, essas coisas. Nas raízes dessas plantas tem essas bolinhas que você está vendo aqui, que a gente não chama de bolinha, chama de nódulos, né? Então, nesses nódulos existem bactérias que são capazes, bactérias é tipo seres microscópicos, né? Essas bactérias, elas são capazes de capturar o nitrogênio do ar, né, o gás nitrogênio, e fixar ele, entendeu? Capturar ele. Daí uma parte desse nitrogênio fica, tipo, para a bactéria, né? E ela passa também esse nitrogênio para a plantinha, né? Para o pé de feijão, que afinal das contas está protegendo ela aqui, né? Está fazendo essas bolinhas para as bactérias poderem viver. As bactérias passam uma parte desse nitrogênio para o feijão e passam para o solo também, entendeu? Então é assim que esse nitrogênio do ar, o gás nitrogênio, é capturado por essas bactérias. Tá bom? Então assim, e daí como é que você vai adquirir? Quando você come a planta, entendeu? Quando você come feijão e come, mas assim, qualquer planta que você coma, porque as outras plantas também pegam o nitrogênio do solo que foi fixado por essas bactérias, tá bom? Então, na real, os animais, eles não conseguem pegar nitrogênio do ar, mas, tipo, o animal vai lá e come a planta, certo? Aí um animal carnívoro vai lá e come o primeiro animal, tá passando nitrogênio, entendeu? Tá passando nitrogênio de um ser vivo para o outro, através da cadeia alimentar, né? Você já viu cadeia alimentar, você sabe como é que funciona.
né? Então, tipo, a planta é produtora, aí vem aquele bichinho que é o herbívoro, come a planta, aí vem o animal carnívoro e come o animal herbívoro. Isso daí é a cadeia alimentar, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o gás oxigênio. Veja que o gás oxigênio é o que vem em segundão, né? Ele é o segundo lugar ali do que mais tem no ar. Primeiro lugar é o gás nitrogênio, segundo lugar é o gás oxigênio, né? Com 21%. Mas o gás oxigênio ele não é natural do planeta Terra, tá bom? Todo o oxigênio que nós temos no planeta Terra é produzido pela fotossíntese, tá? Quem que faz essa fotossíntese? As plantas e as algas. Tá? A gente já viu, né, o lance da fotossíntese, mas é bom a gente, né, dar uma relembradinha aí o que é a fotossíntese. Vamos pular um pouquinho para cá. Fotossíntese é assim, ó. Você tem lá as plantas, né, as plantas verdes, as plantas que têm clorofila nas folhinhas delas, né? E daí elas fazem esse paranoia aí que é a fotossíntese. A fotossíntese é tipo a reação química mais importante, mais fundamental que rola no planeta Terra. Sem fotossíntese tava todo mundo ferrado, entendeu? Por quê? Porque a fotossíntese é a reação química onde é produzido o primeiro alimento, o alimento básico, né, do planeta Terra é produzido na fotossíntese, tá? E também é produzido o oxigênio. Entendeu? Então, nessa reação química se produz duas coisas importantíssimas: o alimento e o oxigênio. Por que eu tô falando esse negócio? Produz o alimento. Porque, veja, todos os outros seres, eles, tipo, o ser que é herbívoro, por exemplo. O herbívoro, ele come plantas. Sim, mas a planta tem que estar pronta ali para ele comer. Ele não vai fabricar a planta, certo? O animal que é carnívoro, tem que ter lá, ele é predador, certo? Tem que ter a presa lá, tem que ter o bichinho para ele comer, ele não vai fabricar nada, entendeu? Ele vai caçar, mas ele não vai fabricar comida. Agora veja a planta ela não tem para onde ir, ela tá presa aqui no solo, né, com as raizinhas dela. Ela não tem como sair caçando, ela precisa comer, mas ela não tem comida pronta. Ela tem que fabricar comida, entendeu? Então esse processo da fotossíntese, ele é basicamente a planta fabricando comida meio que do nada, tá? Mas aí fabricando mesmo, ela vai criar a comida dela, tá bom? Vamos ver como é que ela faz isso. Então, assim, a planta ela vai usar 3 coisas na reação da fotossíntese. Ela vai usar água, né? Mas a água do chão aqui, né? Que ela absorve com as raizinhas dela, ó. Tipo, choveu, né? Então ela vai absorver essa água aqui do solo, essa água vai subindo aqui, né? Pelo organismo da planta, pelo caule, vai chegar até as folhas, tá bom? Mas por que vai chegar nas folhas? É porque é nas folhas que rola a fotossíntese, tá? Nas folhas que tem a clorofila, né? Que é o pigmento lá importante da fotossíntese, enfim, acontece na folha. Por isso que a água vai até a folha. Tá? E aí, a outra coisa que ela precisa, a segunda coisa, é o gás carbônico. Tá? Gás carbônico é aquele gás que você solta aí, né, no ar cada vez que você dá um bafão aí, né? Você dá um bafão, pá, né, faz um bafo, você soltou gás carbônico. E por que você botou gás carbônico para fora? Porque ele é tóxico, entendeu? As suas células produzem gás carbônico. Tá? Enquanto elas estão vivendo, elas estão fazendo reações químicas que produzem gás carbônico. Só que esse gás carbônico tem que sair do seu corpo, senão você morre envenenado. Aí todo mundo está soltando gás carbônico no ar, certo? Todos os animais, as plantas também, né, estão soltando esse gás carbônico. E já era pra gente ter morrido envenenado, né, com tanto gás carbônico no ar. Só que não, por quê? Porque a planta precisa do gás carbônico, entendeu? Então, tipo, a gente solta o gás carbônico e a planta absorve ele, ela pega o gás carbônico. Então, as 2 coisas que ela precisa: água, gás carbônico, e a terceira coisa é a luz do sol, entendeu? Só vai acontecer fotossíntese com luz do sol, tá bom? Se não tiver a luz, aí não vai rolar, né, o processo. Aí, assim, tem as 3 coisas, rolou a mágica lá, e o que aconteceu? A planta, ela fez uma reação química entre o gás carbônico e a água, tá? Fez uma reação química e ela criou coisas diferentes. Ela pegou o gás carbônico e a água, desmontou tudo aquilo e criou coisas diferentes. O que ela criou? Ela criou o gás oxigênio, né? Que ela não deixou dentro dela, ela soltou para a atmosfera. Ela solta gás oxigênio que ela produziu na fotossíntese para a atmosfera, tá?
E ela criou a comidinha dela, né? Essa comidinha é a glicose. A glicose, ele é um tipo de açúcar, né? É um carboidrato. Então é o primeiro alimento, o elemento fundamental que é produzido, né, no planeta Terra, é produzido pelas plantas e se chama glicose, né? Ele é um açúcar simples, tá? Que dá energia para a planta. Então, por que ela produziu a glicose? Para ela mesma, para ela consumir, para ela ter energia, né? Para crescer, fazer mais folhas, flores e frutos e tudo mais, né? Então, essa é a glicose que ela usa para ela. Só que essa glicose, ela vai passar para o primeiro animal que come essa planta. Certo? Se chegar um herbívoro que ele vai estar comendo a planta, pronto, a glicose passou para ele. Né? Então assim vai indo pela cadeia alimentar. Mas é por isso que as plantas são chamadas de produtoras, porque elas são quem trabalha nessa casa, entendeu? Quem faz a primeira comida são as plantas, tá bom? Vamos voltar lá então no oxigênio. Né? Então assim, todo o gás oxigênio que existe é produzido pelas plantas e algas do oceano. Tá? As algas fazem fotossíntese e daí elas produzem o gás oxigênio, tá bom? Só que o gás oxigênio no planeta Terra ele tem uma outra função também, que é a de ser comburente. Eles falam, mas o que é esse negócio de comburente? Eu conheço combustível, mas comburente eu nunca vi. Comburente é a substância que vai reagir com o combustível para produzir fogo. Entendeu? Então o que seria lá o combustível, né? Vamos pensar aqui. Combustível é a coisa que alimenta o fogo, né? Aquela coisa que é consumida. Então, por exemplo, no caso de uma vela, né? O combustível é a parte branca da vela, que a gente chama de cera, né? O nome certo da cera é parafina. Tá bom? Na real, a parafina, a parte branca das velas, a parafina ela é um derivado do petróleo. Olha que legal, né? Então do petróleo dá para fazer vela também. E se faz aqui, ó, combustíveis, né, de posto de gasolina, por exemplo, óleo diesel, a gasolina, a própria gasolina, né? O etanol, né? Tudo isso são combustíveis. Combustível de fogueira, é a lenha. Né, madeira, papel que você jogou lá para pegar fogo, carvão é outro combustível, entendeu? Tudo que queima, né, é combustível. Agora, para poder haver o fogo, iniciar o fogo e se manter, né, o fogo aceso, precisa do oxigênio. O oxigênio ele vai sendo consumido no processo. A hora que não tiver mais oxigênio, ou que não tiver mais combustível também, né, aí acaba o fogo, tá bom? Isso é muito fácil de você ver nesse experimento aqui, né, que é um experimento bastante simples, que você acende uma velinha, né, e coloca um copo por cima dela, rapidão essa vela vai se apagar, tá? Por quê? Porque ela consumiu o oxigênio que tinha dentro desse copo, acabou o oxigênio, e ela consome rapidinho, tá? Ela usa muito oxigênio para manter esse fogo aceso. Então, daí ela apaga rapidão. Tem um outro jeito mais legal de você fazer esse experimento, que ele fica mais top ainda. Vou mostrar para você agora como que é. Então assim, como é que a gente faz? Você pega, dá para você fazer em casa isso sim, bem tranquilo, né? Não tem o menor perigo. Você pega um prato fundo, desses pratos de sopa, tá? E daí você pega uma vela, mas precisa ser uma vela pequena, aquela vela que já tá meio toquinho, assim, sabe? Daí você acende a vela e pinga umas gotas de cera no meio do prato, que é para você fixar a vela, tá? Aí depois que você fixou, você pode apagar a vela, tá? Aí você pega um copo, coloca tipo metade do copo de água, tá? Põe água até a metade. Se você tiver corante alimentício na sua casa, fica legal, né? Qualquer cor, né? Azul, vermelho, cor que você tiver. Se não tiver corante também não tem problema, tá? Aí você, se tiver o corante, você pinga lá umas gotas na água do copo, né? Tipo, meio copo no máximo, tá? E daí você coloca a água aí no prato. Na verdade, eu até coloquei muita água, dá para você colocar menos, tá? Aí você vai acender a vela, tá? E aí você vai pegar um copo seco e vai cobrir essa vela. Tem que ser um copo seco, não o copo que você usou, né, para encher de água. Olha lá, copo seco. Agora você tem que ficar bem de olho aí, porque a vela vai apagar rapidinho. Observe o que acontece quando ela apaga, né? Olha só, você veja que a água subiu, a água entrou, né, no copo. Por que a água faz isso?
Porque assim, o oxigênio desapareceu, o oxigênio que tinha dentro do copo sumiu, né? Ele foi consumido pela vela. E daí o que acontece? A água, dentro do copo a pressão ficou menor, porque tipo, uma coisa que, né, que existia dentro do copo, que eram, né, as moléculas do gás oxigênio, sumiram. Então assim a pressão fica menor, tá? Do que a pressão do meio ambiente. E daí o que acontece? A água entra para ocupar o lugar, entendeu? Para poder igualar a pressão. No momento que a pressão dentro do copo ficou igual à pressão do ambiente, a água para de subir, tá bom? É muito legal esse experimento, é bem bacana você ver a água subindo ali, é bem da hora, beleza? Tá, então agora vamos falar um pouquinho do gás carbônico, né? O gás carbônico, eu já falei para você que você produz esse gás carbônico, né? As suas células produzem, todos os seres vivos produzem gás carbônico, e assim, por causa que as células deles estão vivas, né? Elas estão fazendo várias reações químicas para poderem se manter vivas, e essas reações químicas acabam produzindo gás carbônico. E esse gás carbônico ele tem que sair do seu corpo, ele tem que sair das células, porque senão ele intoxica você, né? Então todo mundo fica largando gás carbônico no ar com a respiração. Tá, todos os seres vivos. Só que olha só, ele existe, esse gás carbônico, né, gerado aí pelos seres vivos, que todo mundo tá atacando no ar, está em pouca quantidade no ar. Você fala, mas como que pode ser pouca quantidade? Porque as plantas usam ele, entendeu? Então as plantas ficam absorvendo o gás carbônico, né, para fazer a fotossíntese, tá? O problema é que essa quantidade de gás carbônico está aumentando pra chuchu no ar, muito além do que as plantas podem utilizar, tá? Tá tendo um excesso enorme de gás carbônico. Quem que está produzindo isso? A poluição. Tá? A poluição ela está produzindo muito gás carbônico, tá? E daí o que acontece com esse gás carbônico? Ele fica na atmosfera porque as plantas não vêm se utilizar tanto gás carbônico assim, né? E daí esse gás carbônico da poluição, né? Tipo das fumaças, né? Da chaminé de fábrica, do escapamento dos carros movidos a combustíveis do petróleo, né? Tipo gasolina, óleo diesel, né? O que acontece com esse excesso de gás carbônico? Ele fica em volta do planeta Terra, entendeu? Ele não vai embora, ele não se dissipa, ele fica formando tipo uma capa aqui em volta do planeta Terra. Só que ele é um gás pesado, e daí olha só o que acontece. Vamos supor, esse lado aqui do planeta Terra, né? Desse lado aqui é dia, ele está recebendo o calor do Sol. Então todo mundo sabe que durante o dia vai esquentando, né? Assim, de manhãzinha tá meio frio ainda, mas daí já apareceu o sol, já começa a esquentar. Quando é meio-dia, se for tipo verão, já vai estar bem quente, né? 4 da tarde, nossa, está aquele calor, né? E daí depois, à medida que a noite vai chegando, né, que vai entardecendo, aí vai diminuindo o calor, né? E quando for tipo meia-noite ou de madrugada, já é para estar bem fresco. Por que isso? Porque vai ser de noite. Né? Então não terá o calor do Sol, né? À noite, olha aqui, a gente não tem calor do Sol, certo? E é para o planeta Terra ir perdendo aquele calor que ele adquiriu durante o dia, entendeu? Então esse calor que tá aí, né, no planeta, que foi adquirido durante o dia, ele tem que se dissipar durante a noite, tá? Só que o que acontece? Esse calor ele vai tentar se perder aqui, né? Ele vai subir aqui para a atmosfera, vai bater lá naquela capa de gás carbônico e não vai se dissipar, entendeu? Então o que acontece? O planeta não consegue perder todo o calor que ele adquiriu durante o dia. O calor que tinha que se dissipar, o planeta não consegue se esfriar de noite. É isso que acontece, tá? E é isso que os cientistas chamam de efeito estufa, tá bom? Porque o que causa o efeito estufa? O gás carbônico retém o calor. O que retém? Ele segura, entendeu? Ele não deixa o calor se perder. E isso vai aumentando a temperatura do planeta, tá? E é isso principalmente que está causando o aquecimento global, tá? O que pode rolar, né? A temperatura do planeta como um todo começa a aumentar. A temperatura normal começa a aumentar, vai começar a ser vários graus acima. Isso está causando já o derretimento do gelo das calotas polares. O que é calotas polares? É aquele gelão eterno que tem lá no Polo Norte e no Polo Sul, tá? Que tem aqueles blocos gigantescos, né, de gelo, água congelada há milhões de anos, né? Está congelada por quê? Porque tá frio,
né? Lá é frio para chuchu. Agora, se começa a subir a temperatura, aqueles gelos lá começam a derreter, né? E derrete e vai para onde essa água? Vai para o oceano, entendeu? O gelo está ali no oceano. Acontece que aquele gelo não é água salgada, aquele gelo é água doce. Tá? Porque a água salgada, quando congela, o sal não congela, congela só a água, tá? E daí começa a entrar toneladas de água doce nos oceanos. Isso atrapalha muito a vida dos seres vivos, né? Dos peixes e outros seres ali, né? Algas e plantas e camarões e coisa toda lá que vive nos mares, né? Nos oceanos que estão acostumados com água salgada. Entendeu? Se você diminuir o teor de sal, porque você está jogando um monte de água doce ali, né? Se diminuir o teor de sal, pode dar ruim, entendeu? Pode extinguir muitas espécies que vivem nos mares, né? Os corais, né? Água-viva, aquela coisa toda que tem nos mares, tá bom? Além de subir o nível do mar, né? Nas cidades litorâneas. Então, as cidades que tem praia, né, e tudo pode se ver aí, né, tudo inundado, né, o mar subindo para chuchu, invadindo todas as ruas, né, e tudo mais. Tá? Essa aqui é uma imagem clássica, né, do aquecimento global, né, que mostra os ursos, né, que foram pegos aqui nesse gelo. É uma camada de gelo muito fina, onde eles estão acostumados que seja um gelo bem grosso, aí agora não é mais. E fica muito difícil para o urso caçar quando não tem o gelo muito grosso, né? Porque ele caça as focas, né? Então ele faz um buraco num gelo bem grosso e fica lá esperando que a foca apareça para respirar. E daí, nesse estado aí, como é que ele vai fazer, né? É a principal presa dele é a foca. Tá? Enfim, cria uma situação assim muito, né, muito diferente. Agora, olha só que louco. Várias cidades assim que existem muito ao norte, né, do planeta, tipo assim, na Sibéria, no Alasca, né? A Sibéria fica na Rússia, o Alasca fica nos Estados Unidos, mas são todos assim muito ao norte do planeta. Nesses lugares tem uma parte do solo que é o solo eternamente congelado. É um solo que está congelado há milhões de anos. Entendeu? Então essas cidades, que aqui está o desenho de uma casinha, mas na real são cidades grandes, né, com prédios e tudo mais. Essas cidades foram construídas em cima desses locais onde o solo é congelado. Entendeu? E tem tipo uns gelões assim, né, no meio assim, desse solo que está congelado. E aí, com o aquecimento global, o que acontece? Começa a derreter esses gelos que estão lá no fundo do solo. Quando derrete, o que acontece? A cidade inteira desaba, entendeu? Os edifícios vão desabar e tudo. Então, isso já está acontecendo na Sibéria e no Alasca, tá? Então, o solo congelado por milhões de anos começa a derreter e aí acabou-se, né? Então, esses são apenas alguns, né, das complicações, né, que podem acontecer com o aquecimento global, tá bom? Vamos falar agora dos outros componentes do ar, que é aquela coisa que você viu no quadradinho azul claro ali, né? O ar contém vapor d'água, né? Isso a gente já estudou, você já sabe. Outras coisas que existem no ar, né, que não são gases aqui nesse caso: bactérias, vírus, fungos, ácaros, né? Essas coisas são todos microscópicos, né? São serizinhos microscópicos, né, que estão aí flutuando no ar. O vírus, você sabe, né? Que ele super tá por aí no ar, né? O vírus da Covid-19, vírus da gripe, vários outros vírus, né? Funguinhos microscópicos, ácaros, que são aqueles que dão alergia nas pessoas, né? Então tem assim muitos seres vivos que são, né, extremamente pequenos, né? E eles ficam no ar, né? Ficam ali flutuando no ar. Tem poeira também, né? Poeira que vem mesmo da terra, né? Tipo, o vento bate ali na terra, levanta aquela poeira, a poeira fica rolando no ar, né? Fica fazendo uns rolês. Existem também gases nobres em uma quantidade muito pequena. O que é esse lance de gases nobres? Eu vou falar de 2 gases nobres para você, que eles são bem legais. Eles são chamados assim de nobres porque, tipo, eles não se misturam. Entendeu? Eles não formam moléculas com ninguém. Entendeu? Tipo assim, vamos pensar, a gente já estudou química, né? Então a gente sabe, por exemplo, que o gás oxigênio, ele é O2, né? Por quê? Porque você tem 2 átomos de oxigênio, né? Um grudado no outro,
e daí ele formou o O2. O gás carbônico, ele é CO2, né? Porque ele é um átomo de carbono com 2 átomos de oxigênio. Formou então o quê? Uma molécula. Não é isso? Você gruda os átomos, ele forma uma molécula. Tá? Esses gases nobres, eles não querem formar molécula com ninguém, entendeu? Eles ficam sozinhos, os átomos ficam isolados, eles não querem conversa com ninguém. É por isso que eles são chamados de nobres, entendeu? Eles são muito, tipo, nariz em pé, tá? Então, vou falar de 2 para você. Um desses gases nobres você conhece muito bem, que é o gás neônio, né? Ou neon, tá? Esse gás, ele é usado principalmente para fazer lâmpadas coloridas e esse tipo de anúncio luminoso, né, que tem lojas, bares, essas coisas. Essas pulseiras coloridas também podem ser feitas com outros tipos de gases, né? Mas o neônio também é bastante usado. As coisas que brilham no escuro, tá? Eles usam bastante esse gás neônio. Tá? Existe também o gás hélio, que você deve conhecer. O gás hélio é aquele que enche aquelas bexigas, né? Aquela bexiga que você não pode soltar, senão ela vai embora, né? Que sai voando se você soltar. Esse gás hélio, ele também pode ser usado para fazer voz de Pato Donald, tá? Eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição de um vídeo do Iberê lá, do Manual do Mundo, e ele tá fazendo voz de Pato Donald, né? Usando gás hélio, tá bom? Você pode clicar no link depois, se você tiver interesse, é bem legal, tá bom? Isso aí, beijo, tchau!